Rússia é expulsa do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. E a União Europeia decide suspender importações de combustíveis russos. Relator da Assembleia de São Paulo pede cassação do deputado Arthur Duval. Polícia do Rio faz operação contra vereador acusado de assédio sexual. A cada 7 segundos acontece uma tentativa de fraude na internet do país. 10 milhões de consultas desde o início da pandemia mostraram preferência do brasileiro pela telemedicina. Senado dos Estados Unidos aprova a primeira juíza negra para a Suprema Corte. E o governo lança novo programa para fortalecer a agricultura e facilitar a atividade dos caminhoneiros. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A ONU suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da entidade nesta quinta-feira. A primeira derrota para o governo de Vladimir Putin foi seguida pela decisão da Europa de suspender todas as importações de gás e petróleo russos e pela OTAN anunciar o envio de armas para a Ucrânia. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU por acusações de violações e abusos grosseiros e sistemáticos dos direitos humanos. Desde o início do conflito, imagens e ações que ferem os direitos fundamentais do homem foram realizadas pelas tropas invasoras. A iniciativa, liderada pelos Estados Unidos, obteve 93 votos a favor, enquanto 24 países votaram contra e 58 países se abstiveram, incluindo o Brasil. A resolução expressa grave preocupação com a atual crise humanitária na Ucrânia. A Rússia estava em seu segundo ano de mandato e a decisão afeta diretamente a forma como o país irá gerir suas relações mundiais, já que Moscou sempre foi um dos membros mais expressivos do Conselho e, a partir de agora, ficará impedido de votar sobre qualquer assunto. Em resposta à ação realizada pela Comissão da ONU, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que continuará se esforçando para um acordo de paz com Kiev. O Kremlin disse que as negociações de paz entre Moscou e Kiev não estão progredindo tão rapidamente quanto gostaria e acusou o Ocidente de tentar atrapalhar as negociações. Mas o que realmente é visto pelo lado russo não são facilidades em negociações, e sim ataques frequentes em regiões já abaladas pelo conflito. As cidades espalhadas nos arredores de Chernihiv, no norte da Ucrânia, apresentavam as cicatrizes causadas por bombardeios, como o realizado hoje. A localidade perto da fronteira com a Bielorrússia não foi poupada e milhares de pessoas ficaram sem eletricidade, aquecimento ou água. Na tentativa de bloquear ou até mesmo intimidar as tropas russas, os países membros da OTAN enviarão ainda esta semana uma ampla variedade de armas para a Ucrânia. A iniciativa tem como objetivo aumentar consideravelmente a pressão sobre a Rússia e reforçar a segurança do país invadido. Quem também demonstrou seu apoio à Ucrânia foi a União Europeia. Os legisladores do bloco econômico aprovaram por maioria esmagadora uma resolução para um embargo total imediato às importações russas de petróleo, carvão, combustível nuclear e gás. A indignação com os assassinatos de civis na cidade ucraniana de Bucha, perto de Kiev, parece ter estimulado o apoio ocidental ao país. Mas, embora uma possível proibição da União Europeia ao petróleo e gás russos cortaria uma fonte significativa de receita para a guerra de Moscou, também afetaria as economias europeias e aumentaria os preços do gás. Um dos objetivos da medida é forçar as nações a intensificarem a busca pela independência da energia russa e fortalecer a produção de fontes renováveis. O que pode ser visto pelo conflito
é que as decisões russas em relação à guerra têm se estreitado e a cada nova ação em território ucraniano pode ser correspondido duramente pelo resto do mundo. Ao explicar a abstenção do Brasil para expulsar a Rússia do Conselho da ONU, o embaixador Ronaldo Costa Filho disse que a posição teria sido influenciada pela falta de veracidade das imagens que comprovariam, de fato, os crimes de guerra cometidos pela Rússia. O embaixador brasileiro confirmou que, enquanto não houver um posicionamento do grupo, criado pela ONU para avaliar a situação na Ucrânia, qualquer decisão será prematura. No Peru, as pessoas voltaram às ruas agora à noite para protestar contra o aumento dos preços dos pães e dos combustíveis. As manifestações, que começaram há mais de uma semana, já provocaram mortes e deixaram muitos feridos. O presidente Pedro Castilho chegou a decretar toque de recolher em todo o país, mas depois suspendeu. O Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 419.290.105 aplicadas. Delas, mais de 81.360.000 são as de reforço. A greve dos médicos peritos do INSS completou uma semana, o que aumenta a espera das pessoas que precisam da perícia para receber benefícios. Direto de Brasília, mais informações com o repórter Igor Damasceno. A greve dos peritos do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, é porque esses profissionais pedem reajuste salarial, além de aumento de benefícios e ajustes no plano de carreira. A categoria alega que o governo federal não propôs nenhuma negociação até o momento. Segundo os representantes dos peritos, enquanto não houver negociação, a paralisação deve continuar. Até o momento, cerca de 70% dos médicos peritos aderiram à greve. Com isso, problemas antigos são agravados, já que pessoas esperam há meses para fazer a perícia médica, a fim de receberem benefícios e auxílios do governo. Sem a perícia, a verba não é liberada. Por conta da greve, a fila de espera para conseguir perícia médica só aumenta no Rio de Janeiro. Procurado, o governo federal não se manifestou sobre o assunto. E veja a seguir, o governo lança programa para incentivar a agricultura e o trabalho dos caminhoneiros. E a previsão é de mais um recorde na safra de grãos do Brasil. O governo lançou hoje novas medidas para incentivar a agropecuária brasileira e tentar facilitar a vida dos caminhoneiros. É mais uma etapa da cédula rural. A iniciativa é uma nova modalidade de crédito e tem como foco os produtores rurais. O objetivo é liberar financiamento aos produtores que desenvolvem ações sustentáveis no campo. A expectativa do governo federal é aumentar o ganho de capital dos agricultores por meio do desenvolvimento sustentável. A chamada Cédula de Produto Rural é uma parceria do Palácio do Planalto com o Banco do Brasil e pretende investir no setor do agronegócio. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a sustentabilidade deve fazer com que o Brasil tenha a entrada facilitada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu ainda essa manhã conversava com a ministra da Índia, tinha conversado há poucas semanas com a ministra da Indonésia. O Brasil, a Indonésia e a Índia vão se revezar na presidência do G20 e, ao mesmo tempo, nós estamos também garantindo o nosso acesso à OCDE, ao clube das maiores economias do mundo. E o tema todo era justamente em torno das mudanças climáticas. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova ferramenta deve permitir que os produtores tenham acesso a recursos do governo federal para investir em maquinários agrícolas e desenvolvimento tecnológico em áreas rurais. Ele também ressaltou que segurou a economia brasileira durante a pandemia de Covid-19. A gente vai se adequando, a gente vai buscando cada vez mais, agir de forma correta no tocante a essa pandemia que está acabando. E digo a você, não errei nada sobre a pandemia, tá? Mas tudo bem, não sou médico não. Mas, antes de tudo, sempre busquei zelar pela autonomia do médico.
Para o secretário de Planejamento do Ministério do Meio Ambiente, Fernando Moura, a cédula de produto rural é uma estratégia do governo federal incentivada por países do chamado Primeiro Mundo e que coloca o Brasil num bom cenário internacional. Ainda segundo ele, produtores rurais estão satisfeitos com a iniciativa. Um sonho que o produtor rural tem há muito tempo é de poder monetizar, transformar aquilo que ele sempre considerou um passivo ambiental, agora virou um ativo ambiental. Então, isso foi uma solução interna no agro e nós estamos muito felizes e muito esperançosos que vão pipocar várias dessas CPRs verdes pelo Brasil afora. Você vai obter a redução da sua taxa de juros se você garantir a preservação de áreas verdes além do Código Florestal. A cédula foi lançada em solenidade na sede do Banco do Brasil. Na mesma cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro liberou linhas de crédito para caminhoneiros. Também por meio do Banco do Brasil, o governo federal vai fazer antecipação de frete com juros de 1,79%. A medida deve injetar 8 bilhões de reais na economia. Essa é a terceira iniciativa do governo federal voltada para a categoria. Em fevereiro, a Caixa Econômica Federal lançou um programa semelhante e, em abril, o Palácio do Planalto antecipou um programa destinado à compra de caminhões com mais de 30 anos de uso. O objetivo dos investimentos é ajudar profissionais que passam por problemas financeiros por conta do preço do diesel. Quase 90% dos empresários do setor de transporte de cargas são contra a atual política de preços da Petrobras, que segue as cotações do mercado internacional. Segundo a pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional dos Transportes, o preço do óleo diesel passou a ser a maior dificuldade para a continuidade dos negócios, superando muito a dificuldade para pagar impostos. O IBGE reduziu hoje a previsão para a safra de grãos deste ano. Apesar disso, o Brasil ainda deve ter colheita recorde. A estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano baixou um pouco pela previsão do IBGE. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258 milhões e 900 mil toneladas. O número é 1% menor que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. A redução da previsão foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção da soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Mas, de acordo com o IBGE, mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% maior que no ano passado. O recorde anterior foi em 2020, quando foram produzidos 255 milhões e 400 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida em 2022 deve chegar a quase 72 milhões de hectares. O Brasil formalizou hoje sua nova meta de redução de emissões de gases do efeito estufa em relação ao ano base de 2005. O país aumentou seu compromisso de cortes que serão feitos em 2030. Antes, esse percentual era de 43%, agora passou para 50%. Os valores são revisados periodicamente. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,53%, com os operadores que repercutiram um novo dia de fortalecimento global da divisa dos Estados Unidos por expectativas de aperto mais intenso dos juros americanos. Com isso, o dólar encerrou o dia cotado em R$ 4,74 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,54%, com 118.862 pontos. Trabalhadores com carteira assinada e domésticos que têm contas ativas e inativas no FGTS vão poder sacar até R$ 1.000 desse dinheiro, conforme mês de aniversário do cidadão, por meio de conta poupança social digital Caixa Tem, de 20 de abril até 15 de dezembro. A única exigência é que o cidadão tenha ao menos R$ 1.000 nas contas. Essa medida provisória do governo tem como intenção estimular a retomada econômica pós-Covid-19. E as pequenas empresas vão receber ajuda de graça para tirar ideias inovadoras do papel. Em parceria com o Ministério da Economia e o SEBRAE, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores vai selecionar até 300 projetos
para receberem capacitação e apoio tecnológico por 10 semanas. O programa é válido para empresas de todo o país. A assistência será gratuita e oferecida por 35 empresas parceiras do programa Ideias. Essa é a terceira edição do projeto, que já avaliou mais de 620 trabalhos e desses aprovou 415 para assistência. Os empreendedores com projetos nas fases de criação ou modelo de negócio poderão se inscrever na edição de 2022. Cerca de 1/3 das vagas serão destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e outros 20% para projetos com impacto socioambiental positivo. Um comitê composto por representantes do SEBRAE, Amprotec e Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia farão a avaliação das propostas. Durante 10 semanas, os projetos selecionados vão receber mentoria, consultoria e suporte online de uma das incubadoras ou aceleradoras credenciadas. Os atendimentos serão individualizados por pelo menos 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível na página do programa. Até o fim de 2022, o programa pretende atingir a meta de 1.000 projetos atendidos. E veja a seguir, a telemedicina ganha cada vez mais a preferência dos brasileiros. E ainda, um levantamento apontou que a cada 7 segundos acontece uma tentativa de fraude na internet do país. A cada 7 segundos acontece uma tentativa de fraude no Brasil. O levantamento da Serasa também apontou segmentos com mais investidas dos golpistas. A cada 7 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. O levantamento da Serasa Experian mostra que mais de 326 mil brasileiros foram vítimas das tentativas de golpe só em fevereiro deste ano. Isso significa que a cada 7 segundos alguém era vítima de golpistas. Ao comparar o mesmo mês com o do ano passado, houve uma alta de quase 5% dos casos. O estudo informou que a justificativa para o crescimento das tentativas de fraude é que o crime se digitalizou. A maioria das pessoas está conectada e os golpistas aproveitam as oportunidades. A pesquisa mostra ainda que a faixa etária mais atingida é a de pessoas com idades entre 36 e 50 anos, mais economicamente ativa, com maior poder aquisitivo. O grupo sofreu 118 mil tentativas de fraude no período analisado pela Serasa. Segundo a Serasa, o maior número de tentativas aconteceu na região sudeste do país, com 52% dos casos. Em seguida, aparecem a região nordeste, com 17%, a região sul, com 16%, a centro-oeste, com 9% e o norte, com 6% das tentativas. O levantamento da Serasa Experian também apontou os segmentos com mais investidas dos golpistas, que são os bancos e cartões, onde foram registrados quase 182 mil casos. As financeiras aparecem na sequência, com 58.576 tentativas, e os serviços com 58.122. A Serasa alerta que a maior proteção para os consumidores está no cuidado com os dados pessoais e de crédito. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, vai até a sexta-feira da semana que vem. O prazo vale para os estudantes isentos que faltaram no dia da prova do ano passado e não desistiram. Os alunos de escolas públicas ou bolsistas integrais em escolas particulares também têm direito. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 250 mortes e 14.320 novos casos. Dos mais de 30 milhões e 93 mil diagnósticos, mais de 28 milhões 976 mil pessoas se recuperaram e 456 mil seguem em acompanhamento. 42 pessoas morreram no estado de São Paulo por causa da Covid. O número, que corresponde à média dos últimos 7 dias, foi o mais baixo desde o pico da variante Ômicron entre janeiro e fevereiro deste ano. A pandemia de Covid-19 provocou uma série de mudanças na área da saúde. Uma dessas novidades foi a telemedicina, que surgiu como uma solução
no momento em que as pessoas evitavam sair de casa. Um novo método de consulta médica que deve ganhar ainda mais espaço com a chegada da internet 5G. Nesse ano, metade dos profissionais brasileiros já aderiram ao serviço e realizam periodicamente teleconsultas com seus pacientes. Isso mostra que a prática foi adotada pela classe e tem tudo para ficar, porque também foi aprovada pelos pacientes, que não somente aceitam a telemedicina, como gostam da modalidade, pois economizam tempo de locomoção e evitam filas. Os números de atendimento online para casos de influenza dispararam no período de festas de fim de ano, saltando de 7 mil para 15 mil entre o Natal e o Ano Novo. Já do Réveillon até os primeiros dias de janeiro, o número ultrapassou os 50 mil atendimentos. A possibilidade de realizar consultas pela internet é vista por muitos como uma esperança de ampliar o acesso a milhões de brasileiros à saúde, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde a oferta de médicos presenciais é praticamente restrita às capitais. Desde o começo da pandemia, foram realizados mais de 10 milhões de consultas online, a maior parte delas através do celular. A expectativa é que a prática se expanda ainda mais pelo país com a chegada da tecnologia 5G, que acelerará a velocidade da internet, melhorando a infraestrutura da rede, possibilitando um teleatendimento com maior qualidade. O Supremo Tribunal Federal aprovou a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que prorroga a suspensão dos despejos e remoções forçadas até junho de 2022. Antes, o prazo terminaria no dia 31 de março. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes foram a favor da decisão, que foi motivada pela pandemia da Covid e seus efeitos na economia. Começou a funcionar nesta semana o primeiro ponto de apoio de motoentregadores em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O espaço é uma reivindicação antiga dos motociclistas que atuam no serviço de entrega na cidade. Na Praça dos Imigrantes, os trabalhadores têm espaço reservado para as motos, acesso ao banheiro, a cozinha com fogão, geladeira, micro-ondas, tomadas para carregar os celulares e internet para receber os pedidos. Chega, vai fazer a entrega, a gente precisa ir no banheiro, cadê? Onde a gente vai ao banheiro? Não tem onde ir, a gente tem que parar em posto. Já com esse ponto de apoio, ainda mais aqui no centro, passou o motoentregador que está com pedido, está precisando ir no banheiro, está precisando tomar uma água, já vai no banheiro, para aqui, toma uma água. O primeiro ponto de apoio dos motoentregadores da capital é uma conquista dos mais de 3 mil trabalhadores que se organizaram para garantir o cumprimento de uma lei municipal que previa a instalação desses espaços. Fui fazer uma entrega para um político e, na verdade, eu fiquei pensando, eu já vi esse nome em algum lugar. E eu fui pesquisar na internet para ver o nome do cidadão, né? Aí caiu uma matéria de uma lei onde ele foi relator a favor dos motoentregadores em 2020. Em cima disso daí eu comecei a pesquisar mais e descobri que existia uma lei municipal também em favor dos motoentregadores. E esses políticos todos se conhecem, são da mesma família, pode-se dizer, né? Aí eu marquei uma reunião com ele, me atendeu muito bem. Os motoentregadores indicaram para a prefeitura 9 pontos onde geralmente eles se concentram para esperar os pedidos. Além deste, aqui na Praça dos Imigrantes, um outro ponto aqui no centro já está sendo viabilizado. Provavelmente ali no Horto Florestal. Você poder trabalhar com um pouquinho de dignidade é muito importante e eles fazem um trabalho essencial. E a gente aproveita para fazer um convite para a população a vir prestigiar o trabalho dos artesãos da Praça dos Imigrantes. A feira funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã ao meio-dia. Que vai alavancar as vendas dos artesanatos, né, dos nossos artesãos. Então, enquanto aguarda uma entrega e outra, ele pode ver um artesanato, levar para a esposa, para os filhos, que vai movimentar essa cadeia também. E veja a seguir, relator da Assembleia de São Paulo pede a cassação no mandato do deputado Arthur Duval. E veja também, Senado dos Estados Unidos aprovou o nome da primeira juíza negra para a Suprema Corte Americana.
O governo federal anunciou hoje a criação de um mercado virtual para permitir a venda de bens penhorados ou oferecidos em acordos administrativos pelos devedores da União. Inicialmente, a plataforma oferecerá apenas bens imóveis, como casas ou apartamentos e terrenos. São mais de 8 mil no acervo e pelo menos 220 têm valores que ultrapassam os 30 milhões de reais. Em uma segunda etapa do projeto, serão oferecidos para a venda veículos terrestres, obras de arte e aeronaves. Mas antes do imóvel ficar disponível para venda, o órgão buscará contato com o devedor para tentar negociar a dívida. A expectativa é que a plataforma amplie a efetividade da cobrança fiscal com um processo rápido, contribuindo para o combate à sonegação e deixando o processo de venda desses bens já liberados pela Justiça com menos burocracias. A grande vantagem é unir a tecnologia de oferta para o maior número de pessoas com a presença de corretores e leiloeiros e garantir um melhor preço. A plataforma está em fase de produção e aguarda a publicação de uma portaria prevista para o dia 2 de maio para entrar em funcionamento. Só a partir deste momento será possível realizar o acesso. Um avião de pequeno porte desapareceu na tarde de ontem na Argentina. De acordo com a imprensa local, 3 brasileiros viajavam na aeronave. O último registro de comunicação ocorreu nas proximidades da vila de Bahia Bustamante. Além do trio, outros amigos viajavam em outra aeronave. No domingo, eles participaram de uma celebração pelo aniversário de 87 anos do Aeroclube de Comodoro, Rivadavia. A aeronave perdeu contato aproximadamente 30 milhas a nordeste da cidade de Comodoro. Segundo informações, os tripulantes foram avisados sobre as más condições do tempo antes da decolagem e chegaram a fazer uma parada alternativa em Puerto Deseado, mas decidiram seguir viagem. Uma das versões que explica o desaparecimento é que durante a viagem, placas de gelo foram formadas nas asas da aeronave, que ficou pesada e impossibilitada de voar. As autoridades argentinas ainda não confirmaram as identidades dos 3 brasileiros, mas, segundo informações, estavam o empresário catarinense Antônio Carlos Castro Ramos, o médico Giancarlo Nercolini, também de Santa Catarina, e o advogado Mário Pinho. Essa informação foi confirmada pela empresa ACCR Construções, da qual Ramos é dono. Ele também é proprietário e operador da aeronave. O vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, do PL, foi alvo de busca e apreensão em sua casa nesta quinta-feira. Ele foi à delegacia de polícia do Recreio dos Bandeirantes para prestar esclarecimentos sobre o inquérito do vazamento de um vídeo íntimo com uma adolescente. Os policiais foram ao gabinete do vereador e também à sua mansão, onde apreenderam documentos e armas. Monteiro informou à polícia que 5 HDs e 4 cartões de memórias foram furtados de sua residência por ex-funcionários. O juiz Guilherme Ferreira Chaves determinou ainda a quebra de dados do material apreendido. De acordo com as investigações, Monteiro se relacionava há 10 meses com a menor, mas sustenta que pensava que ela era maior de idade. A polícia, tanto ele como a adolescente, afirmaram que a relação foi consensual e que a gravação foi consentida. Monteiro acusa ex-assessores pelo vazamento. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara abriu uma representação com possibilidade de cassação do mandato de Gabriel Monteiro por indícios de edição e direcionamento de vídeos com exposição de crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade que podem configurar a quebra de decoro parlamentar. O deputado estadual Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei, pode ter o seu mandato cassado na Alesp após o parecer do relator do processo disciplinar, delegado Olim. 2 testemunhas prestaram depoimento a favor do parlamentar, que foi alvo de 20 representações de deputados após se tornarem públicos uma série de áudios enviados por ele a um grupo de amigos no WhatsApp com declarações machistas e desrespeitosas sobre as ucranianas. Após os depoimentos, Arthur Duval pediu uma perícia nos áudios analisados e tentou adiar o processo. Estratégias que não surtiram efeito,
pois o relator do processo disciplinar, delegado Olim, finalizou seu parecer listando uma série de fatos que pesaram contra Arthur e pediu sua cassação. Para Olim, contribuíram para a decisão a evasão de divisas ao exterior sem observância legal, a confecção de coquetéis Molotov, além do próprio conteúdo dos áudios. O relator também lembrou o histórico polêmico do parlamentar que causou advertências e punições. Em nota, Mamãe Falei afirmou que recebeu com tranquilidade o relatório e que não tem dúvidas que seus colegas da Câmara se convencerão de que ele não deve perder o mandato pelo erro cometido. A presidente da comissão, Maria Lúcia Amari, convocou para a próxima terça-feira uma reunião para análise e julgamento do documento. Se a pena de cassação for aprovada pelo colegiado, o caso deverá ser votado no plenário da Alesp, que conta com um total de 94 deputados. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que determina a apreensão de veículos usados no tráfico de drogas ilícitas, mesmo se tiverem sido adquiridos de forma legal. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro deste ano e aguardava apenas a sanção presidencial para entrar em vigor. Até então, a restituição dos veículos apreendidos no transporte de entorpecentes dependia da comprovação da origem ilícita do bem. Com a mudança na legislação, essa comprovação não será mais necessária e, se houver interesse dos órgãos de segurança pública, os veículos poderão ser incorporados ao seu patrimônio. A medida abrange veículos automotores, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte ou maquinários. A lei sancionada faz uma ressalva para resguardar o interesse de terceiros de boa-fé com as locadoras ou donos de carros roubados para serem usados por traficantes. Nesses casos, a devolução do veículo será garantida. O projeto original é de autoria do deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e muda a lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A versão aprovada é um substitutivo que havia sido proposto e aprovado durante a tramitação da matéria no Senado. Nos casos de outros bens apreendidos do tráfico, que não sejam veículos de transporte, fica mantida a determinação atual que permite ao juiz exigir ao acusado a apresentação de provas ou a produção delas dentro de 5 dias, a fim de provar a origem lícita dos bens para a liberação. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos. Esta etapa é uma oportunidade de acesso a faculdades particulares para os alunos que não foram pré-aprovados nas chamadas regulares ou que, apesar de selecionados, não conseguiram a vaga por não ter havido formação de turma. Os nomes estão na página do MEC. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina terapêutica que se mostrou capaz de eliminar tumores associados ao papiloma, um vírus humano conhecido como HPV, principal agente causador do câncer do colo do útero. O estudo divulgado no International Journal of Biological Sciences mostrou que, quando associado à quimioterapia baseada em cisplatina, o imunizante induziu uma resposta capaz de eliminar tumores em estágio avançado de desenvolvimento, sem causar danos ao fígado, aos rins ou induzir perda de peso nos camundongos, ou seja, sem toxicidade. O trabalho foi desenvolvido ao longo dos últimos anos em um modelo experimental de roedores. Os pesquisadores fazem agora a prova de conceito clínica em humanos, que está sendo conduzida no Hospital das Clínicas com pacientes diagnosticadas com neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, um estágio anterior ao câncer do colo de útero. A aplicação do imunizante em humanos é feita de forma indireta. Uma amostra de sangue é retirada da paciente e, em laboratório, as células dêntricas, que fazem parte do sistema imune, são isoladas e ativadas in vitro com o imunizante. Ao retornar à paciente por meio de uma injeção, as células dêntricas ensinam o sistema imune a reconhecer e eliminar as células tumorais ou neoplásicas, precursoras dos tumores presentes no colo uterino.
Devido ao longo caminho regulatório que deve ser percorrido até o imunizante ser aplicado em larga escala nos pacientes, o método indireto possibilitou a realização da prova de conceito clínica e a validação dos resultados alcançados das 2 últimas décadas de pesquisa. Os testes já realizados sugerem que a tecnologia pode ser aplicada para combater outras doenças crônicas ou infecciosas. A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul vai realizar o feirão da liquidação. São roupas, calçados, brinquedos, produtos de casa com ótimo custo-benefício para ajudar a instituição. O feirão de liquidação da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer será realizado nos dias 12 e 13 de abril. Todas as peças que estão neste salão serão comercializadas ao custo de R$ 5,00 cada. São roupas, sapatos, acessórios, brinquedos, livros e artigos para casa usados, mas em bom estado. A gente tem 2 anos aí de estoque, então nós realmente temos um número grande de reposição. De peças de inverno, utensílios domésticos, material escolar, e aí vai de 0 até o idoso. Aqui nós temos roupas para todos. As peças do bazar vão estar com 20% de desconto. Aqui tem roupas e sapatos novos e seminovos em perfeito estado de conservação. As jaquetas, que custam R$ 120,00 no bazar, serão vendidas por R$ 100,00 na terça e quarta-feira da próxima semana. E tem cada blazer feminino, ternos masculinos completos, botas, sapatos e bolsas de festa por um precinho que cabe no bolso. Ao comprar na CCMS, eu estarei ajudando diretamente a criança e o adolescente com câncer e as suas famílias, que nós também ajudamos de uma maneira geral, não só a criança, mas a família também. E olha só, em Sinop, no Mato Grosso, a honestidade falou mais alto. O consultor de vendas Daniel Franco de Oliveira ficou surpreso ao receber em sua conta do Pix um valor inesperado de R$ 275 mil. Ficou nervoso porque, com um salário de R$ 1.500, disse que nunca viu tanto dinheiro na conta. Até que encontrou o dono da bolada, que é uma distribuidora de grãos, e pelo erro de digitação de um funcionário, repassou o dinheiro por engano. Daniel devolveu e, pelo gesto, foi recompensado com R$ 3 mil e um forte abraço. Agora vamos para a Rússia, que anunciou a proibição do Google de fazer publicidade lá no país e acusou a plataforma YouTube de divulgar informações falsas sobre as forças russas na Ucrânia. Moscou lançou uma repressão em todos os níveis para impedir a divulgação de informações que não correspondam à linha oficial. O órgão informou que o YouTube se tornou uma plataforma-chave para a divulgação de fake news sobre a operação militar especial no território da Ucrânia, desacreditando as forças armadas russas, e também criticou o site de vídeos por publicar conteúdo de extremistas ucranianos. A agência reguladora ainda acusa o Google de censurar a mídia estatal russa, cujos canais do YouTube foram fechados. Com isso, o Google não terá mais direito de fazer publicidade do Google LLC e de suas plataformas na Rússia. Além disso, os mecanismos de busca russos terão de indicar que o Google e suas afiliadas violam a lei russa quando se faz uma busca de seus nomes. Essas medidas são muito menos graves do que as tomadas contra outros gigantes da internet por acusações similares. Facebook, Twitter e Instagram foram bloqueados na Rússia. A divulgação de informações que desacreditem o exército russo pode levar a penas de até 15 anos de prisão. E ainda sobre o conflito no leste europeu, os clubes da Bósnia e da Bulgária estão oferecendo refúgio e local para treinamento aos atletas ucranianos que escaparam do país após a invasão russa. Em Mostar, na Bósnia, a diretora de um clube de vôlei local disse que não esperava qualquer resposta à oferta de ajuda, mas recebeu 7 jogadores do clube ucraniano Balta. Não acreditávamos que alguém fosse responder à nossa oferta de ajudar os clubes ucranianos, mas poucas horas depois de enviar os e-mails, fomos contatados pelo clube de vôlei da cidade de Balta, localizada no sudoeste da Ucrânia.
Uma integrante do Balta disse que, embora ela e seus colegas jogadores não soubessem para onde estavam indo ou qualquer coisa sobre a cidade de Mostar, eles estavam felizes por chegar em segurança. Meu companheiro de equipe me enviou uma mensagem de que teríamos uma oportunidade de ir para a Bósnia. Não sabíamos para onde estávamos indo e nem conhecemos ninguém no país. Foi algo muito inesperado, mas a proposta foi muito boa para nós. Memórias das devastadoras guerras iugoslavas na década de 1990 estimularam os bósnios a agir, embora não tivessem contato com clubes da Ucrânia antes da invasão russa em fevereiro. Nunca nos encontramos com um time da Ucrânia de forma alguma, embora tenhamos um clube de vôlei da liga principal aqui. Mas todos nós revivemos a narrativa da guerra, porque passamos por isso não tem muito tempo. Em Varna, na Bulgária, o proprietário e treinador de um clube de tênis local, Mihail Minchev, estava entre os que responderam ao apelo da Federação Búlgara de Tênis para ajudar. Com isso, mais 4 integrantes do Balta estão a caminho de Mostar, onde receberão hospedagem, alimentação e treinamento. Eu não poderia ser apenas um espectador indiferente a assistir ao que está acontecendo na TV, do meu sofá, como se fosse um reality show. Por isso decidi que tinha que fazer alguma coisa. Não hesitei quando recebi a primeira ligação e respondi imediatamente. Hoje estou hospedando 2 famílias em minha casa. O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje o nome de Ketanji Brown Jackson para a Suprema Corte do país. Ela havia sido indicada pelo presidente americano Joe Biden. Com a aprovação, Jackson se tornou a primeira mulher negra a assumir uma posição na mais alta corte norte-americana em um cargo que é vitalício. Foram 53 votos a favor e 47 votos contrários à indicação à primeira do governo Biden. Além do voto dos 50 senadores democratas, Jackson recebeu o apoio de mais 3 republicanos. Apesar da aprovação, Jackson apenas poderá assumir o cargo após a saída do atual ministro Stephen Breyer, que vai se aposentar em junho. A sessão do Senado foi presidida pela vice-presidente americana Kamala Harris, também a primeira mulher negra a ocupar o cargo após as eleições de 2020. A indicação de uma mulher negra era uma promessa de campanha do atual presidente norte-americano. Apesar dos ataques dos republicanos contra a indicação, a maioria da casa ainda é controlada pelo Partido Democrata, que detém 50% das cadeiras e a presidência. Era necessária apenas a maioria simples para a confirmação. A Estação Espacial Internacional terá uma ocupação maior do que a normal nesta semana, quando sua tripulação vai dar boas-vindas a 4 novos astronautas, que formam a primeira equipe totalmente privada que voa para a órbita da Terra. O lançamento da Axiom Space, com base em Houston, está sendo considerado pela NASA e pela iniciativa privada como um ponto de virada na expansão de empreendimentos espaciais comerciais da chamada economia da órbita baixa. Se o tempo permitir, a equipe de 4 homens da Axiom vai decolar no dia 8 de abril do Kennedy Space Center da NASA, na Flórida, impulsionado por um foguete Falcon 9 de Elon Musk. O espanhol López Alegria, de 63 anos, é o comandante da missão. O vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Axiom terá a companhia do também veterano Larry Connor, aviador e empreendedor imobiliário e tecnológico. Também vão para o espaço o investidor, filantropo e ex-piloto de combate israelense Eitan Stib, de 64 anos, e o empreiteiro canadense Mark Petty, de 52 anos. Eles vão dividir o espaço com 7 tripulantes regulares da estação orbital, entre eles 3 norte-americanos, 1 alemão e 3 russos. O cofundador e presidente executivo da Axiom comemora a missão que se aproxima. É o começo da comercialização da órbita da Terra baixa. Estamos como nos primeiros dias da internet e nem imaginamos todas as possibilidades e capacidades que vamos fornecer do espaço. A equipe AX-1 levará equipamentos e suprimentos para 26 experimentos científicos e tecnológicos que serão realizados antes de sair da órbita, com retorno à Terra 10 dias após o lançamento. Estão incluídas pesquisas sobre saúde do cérebro, células tronco cardíacas, câncer e envelhecimento, entre outros estudos. Lançado na órbita em 1998, a Estação Espacial Internacional está em atividade desde 2000, em uma parceria liderada pelos Estados Unidos e Rússia, incluindo Canadá, Japão e 11 países europeus.
Cientistas descobriram um novo tipo de espécie da tartaruga gigante que apareceu em uma das ilhas de Galápagos. As quase 8.000 tartarugas gigantes que vivem no local possuem uma genética diferente. A descoberta foi feita através da comparação genética dos animais com uma amostra da espécie já descrita em um estudo realizado pelas universidades de Newcastle, Yale e Galápagos Conservancy. O Parque Nacional de Galápagos também explicou que os investigadores estão recuperando mais DNA da espécie pensada extinta para esclarecer o estado das tartarugas e determinar como essas duas espécies se relacionam. Para Galápagos, esta descoberta representa a constante variabilidade genética que tivemos em nossa espécie. Estudos genéticos de tartarugas sobreviventes de Galápagos começaram em 1995 e 4 anos depois, os cientistas começaram a estudar amostras de espécies extintas. O Equador ampliou recentemente a reserva marinha ao redor das ilhas em 60 mil quilômetros quadrados. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. A gente já está na igreja há tempo, né? A gente assistia o R.R. Soares, a Volta da Vitória, fazia a Volta da Vitória em pé. E ela sentada no sofá, só que ela fazia só com o dedo, assim, sabe? Jesus curou ela. E eu fiquei com a sequela da Covid, o corpo ficava tremendo, a carne por dentro, assim, sabe? E eu não tinha ânimo para nada. Fernando estava com sequelas da Covid desde setembro de 2021. Então, eles decidem comparecer ao culto do missionário no Espaço Torres no dia 16 de janeiro de 2022. E o missionário entrou, ele cantou a Volta da Vitória. E a gente fez com ele junto a Volta da Vitória. E veio aquele calor assim nas minhas costas, sabe? E foi esquentando, esquentando. Fui curado da sequela aquela hora. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.